de boas palavras transborda o meu coração. Ouça agora a palavra de Deus com o bispo Emerson Viana. E são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará na treva. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Pois ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar o outro. Por isso, não podeis se devotar a Deus e às riquezas. Muito bem, amados de Deus, ouvintes do programa Falando de Vida, mais uma vez estamos aqui compartilhando a palavra do nosso Deus. E desta feita, o Senhor Jesus tocando num órgão do corpo do ser humano, que é talvez o mais fundamental que ele necessite para viver. E ao mesmo tempo, é com certeza aquele que mais faz também o homem tropeçar. Ele está se referindo aqui aos olhos. Inclusive, muito sabiamente o Senhor Jesus cita: os olhos, eles são a lâmpada do corpo. E se eles forem bons, todo o seu corpo estará na luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará nas trevas. Quando a pessoa ela olha as coisas com maus olhos, com segundas intenções, com interesses, sempre ela naufragará em tudo que ela realizar. Quantas pessoas, por exemplo, no sentido de uma bênção, da promessa de Deus, no sentido ali de correrem atrás das suas vitórias, das suas bênçãos, vão com toda certeza, com aquela convicção de fé dentro do seu coração, acerca da vitória, acerca da bênção de Deus, e de repente a pessoa naufraga por decorrência dos seus olhos. Os olhos de repente mostram alguma coisa estranha, alguma coisa esquisita. Os olhos mostram as coisas adversas. Imediatamente vem a dúvida no coração do ser humano. Aliás, se nós pegarmos a Bíblia, se nós formos realmente conferir os textos bíblicos, você vai observar que quase na sua totalidade, dos homens de Deus que perderam as suas bênçãos, que perderam as suas vitórias, foi em decorrência dos olhos. Os olhos cobiçaram, os olhos tiveram ambição, os olhos desejaram aquilo que não era lícito, os olhos viram as dificuldades e, sem exceção, todas as pessoas que deixaram ser guiadas pelos olhos naufragaram na fé. E é muito difícil uma pessoa, quando ela naufraga na fé, que ela volte, que ela retroceda. Há um exemplo até mesmo no maior homem do Velho Testamento, na minha opinião, porque foi aquele homem pelo qual o Senhor confiou a lei, né? A lei que até hoje os judeus vivem e praticam. Deus chamou um amigo, né? Um homem que ele chegou a chamar de amigo, Moisés, um homem que o Senhor possuía um carinho muito grande por ele. No entanto, Moisés, em dado momento, ele deixou-se levar pelos seus olhos. E sempre a dor de Moisés vinha. Os problemas nos olhos de Moisés estavam geralmente no momento em que ele se deparava com o choro do povo.
Moisés tinha uma fraqueza. A fraqueza de Moisés era qual? Era o choro do povo. Quando ele observava que as pessoas estavam chorando, isso abalava o coração dele e ele ficava assim muito para baixo. E nessas atitudes de Moisés, ele sem perceber, ele desagradava a Deus. Ao ponto que quando o Senhor escolheu ali e abriu as portas da terra prometida, Moisés, o grande Moisés, o condutor do povo, aquele homem que foi o responsável de tirar o povo da terra do Egito, não herdou a terra prometida. O próprio Senhor foi categórico, ele falou: Moisés, você não vai entrar, porque você duvidou da minha palavra, porque você deixou de olhar para mim, Moisés, e olhou para as dificuldades que estão ao seu redor. E quantas pessoas não têm vivido assim também? Deixado de olhar as coisas que estão ali ao seu redor para olhar para Deus. Quantas pessoas fazem isso? Quantas pessoas não estão deixando a sua confiança em Deus de lado para ficarem reparando nas situações adversas, nos problemas, nas dificuldades? E o Senhor Jesus, ele é claro aqui. Ele disse que se os seus olhos forem bons, o seu corpo estará na luz. Todo mundo que tem bons olhos, ela sempre andará na luz. Mas a pessoa que tem maus olhos, o próprio Deus entrega esta pessoa a várias dissimulações, a várias coisas que só vão fazê-las afundar mais e mais na ruína e na destruição. É que nem uma pessoa que eu conheci um dia, e essa pessoa, sei lá, eu não considero ela uma pessoa do bem não, mas não era de meio religioso não. Ele era uma pessoa que fazia palestras, né? E um dia ele chegou para mim e falou: olha, eu trabalho em cima do sofrimento da pessoa. A pessoa, ele falou assim, minha cabeça é como se fosse um computador. Eu guardo tudo que a pessoa vai falando para mim. Eu guardo. E depois eu uso aquela fraqueza da pessoa contra ela. E é uma coisa assim, que é muito estudado isso na psicologia, né? Se você não sabe, isso é muito estudado. Por exemplo, às vezes você recebe uma pessoa que ela tem um complexo de alguma coisa. Um complexo de inferioridade. Então você sabe que aquela pessoa tem um complexo de inferioridade. Aí o que você faz? Quando você quer tirar ela de um caminho, você quer tirar ela de uma pessoa, aí você simplesmente lança a palavra. Olha, fulano, ele te acha feio. Aí a pessoa, nossa, fulano me acha feio, eu não quero mais papo com essa pessoa, eu não quero. E interessante, né, que principalmente o povo brasileiro, acho que a nação no geral é assim, né? Todos os povos são assim, mas o povo brasileiro ainda é pior, né? Porque ele não dá chance da outra pessoa se defender, de ouvir as duas partes. O povo brasileiro é um povo muito ingênuo, né? A pessoa chega ali e lança uma palavra de contenda, às vezes um psicólogo, né? E quantos desses não tem dentro de igrejas, né? Pessoa para separar uma da outra lança as palavras. Eu conheci um líder religioso que para separar o marido da mulher ele começou a jogar intriga de um contra o outro e conseguiu separar o casamento porque é uma autoridade, né? Ele tem o dom da palavra, é uma coisa assim muito forte. Então essa pessoa que para mim não era do bem não, porque fazer uma coisa dessa, ele falou, eu vejo as dificuldades da pessoa e depois lanço as palavras. Eu me lembro daquilo que a pessoa um dia falou para mim e eu lanço as palavras. Então às vezes a pessoa, por exemplo, ela tem complexo de os outros estarem vigiando a sua vida. Aí quando a pessoa ela quer trazer aquela outra para o caminho dela, fala, olha, fulano lançou aquele outro para te vigiar. Isso acontece muito no trabalho, né? As pessoas trabalham, então às vezes a pessoa já tem uma rixa com o chefe e o outro chega lá para ele e fala, olha, o chefe colocou aquela pessoa ali para te olhar. Às vezes o chefe nem está sabendo de nada. Mas isso é artimanha, astúcia da carne, né? Infelizmente, essas são as contaminações dos olhos.
Sabe, quando os olhos, eles deixam de olhar para o Senhor Jesus e começam a ficar reparando, sabe, no problema, nos defeitos das outras pessoas, nas coisinhas pequenas, nas coisinhas mínimas. Para mim, olha, eu acho que o próprio Deus entrega essas pessoas a dissimulação do erro, né? Como foi Moisés. Moisés, ele ficava tão preocupado ali em ver o que estava acontecendo na vida do povo, em ouvir o povo, em se preocupar ali com aquelas pessoas, que ele acabou virando a sua cabeça. E quando foi para entrar na terra prometida, quem não estava lá? Moisés. Por quê? Porque deixou com que os seus olhos contaminassem. O povo foi ali ver a terra prometida, depois voltaram para Moisés falando: Moisés, a terra é boa, só que, olha, Deus nos enganou. Existem os gigantes, existem os filisteus, existem o povo está alojado na terra ali, está lotado de... E o povo começou a chorar, começou a lamentar, e Moisés entrou na deles. E Deus ficou muito chateado com isso. Então você precisa tomar cuidado, meu irmão. O próprio apóstolo Paulo, ele ensina em Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 17, dizendo que a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne. Há uma luta eterna da carne contra o espírito, do espírito contra a carne, para você não fazer o que seja do seu querer, e sim o querer de Deus. Bicho, mas como que eu vou saber qual é o querer de Deus? Eu acho que isso que eu estou fazendo é o querer de Deus, porque eu estou sentindo no meu coração. Você quer saber qual é o querer de Deus? Eu vou falar para você agora. Está preparado para ouvir? O querer de Deus está na sua palavra. Tudo aquilo que for contra a palavra de Deus, tudo aquilo que for contra as ordenanças do Senhor, tudo aquilo que for contra o que está na Bíblia, então isso é da carne. É a carne que está lançando esse sentimento, esse desejo de você praticar esse algo. E se estiver de acordo com a Bíblia, então você pode praticar, porque você está obedecendo a palavra, você está sendo fiel à palavra. Aí que você tem que analisar bem, né? Às vezes tem pessoas, por exemplo, que chegam até a comunidade cristã Amor e Graça, dizendo assim: eu sou zeloso pela palavra, eu sou praticante da palavra, meu prazer é praticar a palavra. Aí é praticar. Aí eu leio um trecho da Bíblia para o irmão e falo aqui, pratica isso aqui. Aí a pessoa: não, mas espera aí não tem condições. Ué, como é que não tem condições? Você não é uma pessoa que quer saber a vontade de Deus? Você não é uma pessoa que quer obedecer aquilo que Cristo quer para a sua vida? Então obedeça a palavra. Obedeça o que está escrito, né? O que está aqui na palavra de Deus, o que está colocado como propósito, como metas. Às vezes, aquilo que Jesus falou, né? Às vezes a pessoa, ela faz questão de cisquinhos, coisas pequenas, né? Coisas pequenas. Ela chega assim e fala: olha, fulano está errado por causa disso, disso, disso. Fulano está errado porque ele tem 3.000 cabelos virados para a direita e tem 2.999 para a esquerda. Está errado, ele teria que ter 3.000 cabelos para a direita, 3.000 para a esquerda. Ela faz questão de reparar num erro, uma coisinha pequena, de um lado, do outro, um fio de cabelo que está fora do lugar. Mas ela comete verdadeiras torpezas contra a palavra. Ela destrói ministérios, ela se levanta contra a autoridade, faz divisão, ela faz um monte de coisa que está na Bíblia, que está na palavra. E às vezes a pessoa, não sei se não enxerga, eu acho que enxerga sim, né? Mas a carne, quando ela fica sem controle, fora de si, é uma coisa terrível. Coitada da pessoa que é dominada pela carne, né? Pessoa que é dominada pelos ímpetos carnais, pelos desejos humanos. Ela começa a fazer verdadeira loucura. Aliás, o próprio apóstolo Paulo, nós sabemos que Romanos não é a primeira carta de Paulo, né? Tem uma ordem cronológica aí fora do normal, mas no Romanos, né?
que segundo a Bíblia é a primeira carta do apóstolo Paulo, ela cita, logo no comecinho dela, o apóstolo Paulo fala assim: por terem desprezado o conhecimento, o próprio Deus entregou as paixões infames para cometerem todo tipo de torpeza. Então a pessoa já não respeita mais ninguém, não ama mais ninguém, ela não consegue mais enxergar a bênção de Deus, ela não consegue mais olhar o Senhor, ela não consegue mais ver as bênçãos, ela não consegue mais enxergar que Deus está nos seus caminhos. De repente, assim, ela se transforma literalmente, completamente. Por isso que a Bíblia diz, né? Não podeis servir dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve às vontades da sua carne. Não dá, não tem como servir dois senhores. E quantas pessoas não estão dessa maneira? Servindo dois senhores, deixando seus olhos te enganar, deixando de obedecer a palavra, deixando de ser fiel, deixando de respeitar os decretos de Deus, deixando de fazer tudo aquilo que o Senhor Jesus ordenou. E às vezes, se tendo como santo, pior é isso, né? Aquilo que Jesus falou, né? Vocês engolem, vocês deixam passar um camelo, mas engolem um mosquito. Ou seja, que coisa, né? Tem pessoa que está preocupada com o mosquitinho e um camelo está passando por ela. Ela está preocupada com um cisquinho no olho do irmão, quando ela tem uma trave no olho dela. E isso é fácil de você entender, é fácil de você reconhecer. É fácil de você ver. Interessante, né? Eu gosto disso, que as coisas de Deus, elas são notórias. A pessoa só não percebe quando ela não quer perceber. Aliás, quando a pessoa ela quer cometer coisa errada, ela vai até mesmo na Bíblia para ter justificativa dos seus erros. Um dia, o irmão chegou para mim e falou assim: olha, eu sou a favor do homossexualismo. Eu falei: que é isso, rapaz? Não pode, a Bíblia é contra. Ele: não, a Bíblia é a favor. Ele, não é que ele foi lá, as histórias ali de Samuel, e chegou assim, ele levou um trecho para mim, né? Trouxe um trecho da Bíblia, que Davi amava Jonatas. Davi amava Jonatas. Então isso aí era o respaldo para eles. Mas eu falei: mas espera um pouquinho, vamos lá a Romanos, né? Vamos lá a Apocalipse, né? Ou seja, a pessoa, quando ela quer um argumento, aí quando você mostra uma outra passagem para ela, fala: não, mas isso aí não tem nada a ver, o que vale é isso aqui. Quando a pessoa quer um argumento para fazer coisa errada, ela vai na Bíblia. Ela pode fazer, usar. Então não é porque... você não pode pegar textos fora de contextos, coisas isoladas, coisas pequenas, né? Coisas que não tem nada a ver com o contexto bíblico. Porque se fosse assim, Jesus tinha que obedecer o diabo. Então, o diabo chegou para Jesus e falou: ó, se você é filho de Deus, tira daqui para baixo, porque está escrito. Os teus anjos vão te ordenar. Você vai dar ordem aos teus anjos e eles vão te guardar. Ordenará aos teus anjos ao teu respeito que te guardem. E Jesus falou: opa, mas também está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. E é isso que você tem que falar, sabe? Quando uma pessoa chegar assim para você: oh, mas por que está escrito tal coisa? Mas também está escrito, e o Senhor está fazendo errado. Também está escrito isso outro aqui na Bíblia. E essa é a sabedoria. Às vezes a pessoa chega assim e criticando, né, um pastor, ou criticando uma outra pessoa, ou até mesmo nós aqui. Às vezes você, tão inocente, né, você, puxa vida, encontrei vida no programa Falando de Vida. Aliás, que bacana, né? Você encontrou vida no programa Falando de Vida. E é para isso que esse programa está aqui mesmo. Aí você inocentemente vai lá para o teu pastor: ô pastor, olha, eu estou ouvindo o programa assim, assim. Aí pastor chega de repente, começa a julgar você, te condenar. Se você ouvir esse programa, não sei o que lá, e eu vou provar na Bíblia que não sei o que. Aí você tem que falar: opa pastor, espera um pouquinho. O senhor já está cometendo o primeiro erro. O senhor está julgando uma autoridade. O senhor está julgando um outro pastor. O senhor está discriminando esta pessoa. O senhor nem conhece. Como é que o senhor está falando? Ou seja, já mostrou o primeiro erro. Então não é assim, né? A pessoa, ela tem que analisar as palavras, as escrituras, analisar aquilo que é bíblico e fazer a vontade do Espírito.
porque o espírito luta contra a carne e a carne luta contra o espírito, porque são opostos entre si, para que você não faça o que seja do seu querer, e sim a vontade de Deus. E eu te pergunto nesse instante, nesta programação, meu irmão, como estão os teus olhos? Será que você é uma pessoa que tem visto coisas boas, coisas saudáveis, coisas espirituais? Ou os teus olhos têm se deixado contaminar pelos problemas, pelas dificuldades? Talvez até agora mesmo, nesse instante, você esteja enfrentando uma grande tribulação na sua vida, um grande problema. E tudo isso, sabe quem é o culpado? Os teus olhos, que deixaram de olhar para Deus e começaram a reparar no tamanho do problema. Mude isso. Basta você receber esta palavra no seu coração, basta você receber essa palavra na sua vida e testificar que o Senhor Jesus tem uma vida e uma vida em abundância para você. Tome posse desta palavra e não deixe que nada venha trazer você, nada venha tirar você dos caminhos do Senhor Jesus. De boas palavras transborda o meu coração. Ouça agora a palavra de Deus com o bispo Emerson Viana. E ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou devotar-se-á a um e desprezará ao outro. Por isso, não podeis servir a Deus e às riquezas. Muito bem, amados de Deus, e como este tema prosperidade, ele é um tema muito amplo, muito rico, porque todos os livros da Bíblia quase têm algum relato sobre prosperidade, sobre vida financeira, sobre vida plena, sobre a vontade de Deus, que nós venhamos ter tudo do bom e do melhor.